A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos liberar aí para o culto infantil crianças de 2 a 12 anos. Crianças que estiverem por aí, culto infantil para vocês, de 2 a 12 anos. Bênção esse momento de adoração. Quantos já foram impactados aí, dizem glória a Deus. Deus é bom. Muito bom. Vamos para o momento da mensagem. Eu quero te convidar, deixar a sua Bíblia aí posicionada. Eu quero tentar abrir alguns textos com os irmãos. O tema da mensagem essa noite é a imutabilidade de Deus. Palavrão, né? Fala comigo, imutabilidade. Isso, mas não é tão difícil, né, de falar. Nós temos 3 textos base e eu fiz questão de pedir para o pessoal colocar no telão, vamos ver como vai aparecer aí. O primeiro texto é Malaquias 3, versículo 6. Eu vou ler bem rápido, talvez não dê tempo dos irmãos abrir todos os textos, tá? Mas para aqueles que gostam de anotar, ou de assistir no YouTube depois, né, que fica tudo lá. Malaquias 3, 6, diz assim, na minha versão, tá lá. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Quero ler também com os irmãos Tiago 1,17. Tiago 1,17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E quero ler também Salmo número 102, versículo 25 a 27. Salmo 102, 25, 27. Diz assim: em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém? Então, esses 3 versículos que eu peguei aqui como base para o nosso tema de hoje, está dizendo o seguinte: Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Isso é imutabilidade. Interessante que, falando um pouco da humanidade, uma das características da natureza humana é a instabilidade. É a vulnerabilidade em muitas ações e em muitas situações. Nós somos assim, vulneráveis, instáveis. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste. Hoje a gente decide por um determinado negócio, amanhã a gente muda completamente. Somos assim ou não? Nós somos assim. Mas Deus não. Deus é imutável. Ele não muda. Interessante que a Bíblia também diz, né? Maldito o homem que confia no homem, mas esse homem, sobretudo, nós mesmos. Justamente por isso, porque nós não somos dignos de confiança. Por sermos inconstantes, vulneráveis, instáveis.
ânimo dobre. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é imutável. E é sobre isso que eu vou tratar um pouquinho com os irmãos essa noite. E sem preciosismo, irmãos, de achar que nós vamos esgotar esse tema aqui. É impossível a gente esgotar um tema como esse numa ministração. Mas a gente vai pincelar um pouquinho, eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações essa noite. E falar desse atributo de Deus, quando eu estava ouvindo aqui as canções, hoje a gente cantou muitos atributos de Deus aqui. A bondade de Deus é um atributo do Senhor. E a imutabilidade é um atributo de Deus. E ela é tão especial que a base da nossa confiança em Deus está nisso. Nós podemos confiar em Deus justamente porque Ele é imutável. Pensemos o seguinte: como seria confiar num Deus que fosse passível de mudança? Como seria confiar num Deus que hoje determina algo para você e amanhã determina outra coisa? Seria difícil confiar, sim ou não? Mas a base da nossa confiança está que Ele é imutável. É um atributo de Deus. Atributo, no seu significado mais simples, quer dizer que é algo próprio ou peculiar a alguém. Então estamos falando que a imutabilidade é algo próprio de Deus, é algo peculiar de Deus. Isso é atributo. Alguns teólogos também colocam atributo na condição de qualidade. É uma qualidade de Deus, uma qualidade atribuída a Deus. E explicando um pouquinho mais sobre atributo aos irmãos, na teologia nós temos 2 tipos de atributos, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Isso é fácil, irmãos. Os atributos comunicáveis, nós cantamos algum aqui hoje. A bondade, por exemplo, é um atributo comunicável. Ou seja, são aqueles atributos de Deus que até certa medida Deus compartilha com a sua criação. A misericórdia, a justiça. Até uma certa medida, Deus compartilha com a sua criação. O amor. Agora, por que a gente fala que até certa medida? Porque o homem jamais atingirá o nível de Deus nesses atributos. Ninguém vai amar como Deus ama. Ninguém vai ser bom como Deus é bom. Mas até uma certa medida, Deus compartilha com a sua criação esses atributos. E nós temos também os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que o homem não compartilha em nenhum momento certa medida deles. E esses atributos incomunicáveis, a gente pode também fazer um braço em 2 aspectos. Aqueles que se referem ao ser de Deus, como, por exemplo, onipotência, onipresença e onisciência. Está ligado ao ser de Deus. Ninguém pode ser onipresente, ninguém pode ser onisciente, ninguém pode ser onipotente, a não ser Deus. Somente Ele é. Não há comunicação desses atributos com a criação. E por outra linha dos atributos incomunicáveis, também tem aqueles atributos que se referem à perfeição de Deus. E aí é onde entra o tema da nossa noite, que é o atributo da imutabilidade. O atributo da imutabilidade, ele se refere à perfeição de Deus.
E isso é tão lindo, irmãos, porque Deus é perfeito, é que Ele não muda. Dá para entender? Ele é perfeito. Não há nele sombra de mudança ou variação de mudança. E nem há necessidade de mudança, porque Ele é perfeito. Quem crê em Deus sabe que Ele é fiel. Nós cantamos aqui a fidelidade de Deus. E Ele é fiel a nós, independente da nossa fidelidade a Ele. Independente da nossa condição espiritual, independente da nossa gratidão a Ele, independente se estamos em santidade ou não, Ele é fiel e continua fiel e será fiel para sempre. E graças a Deus por isso, porque Ele não muda. Quero compartilhar com os irmãos alguns exemplos dessa imutabilidade de Deus. E o primeiro exemplo é que Deus não muda na sua palavra. Na Bíblia. Quando você pega de Gênesis a Apocalipse, você tem um e um único Deus. Não existe, por exemplo, que às vezes a gente pega, algumas ideias por aí, algumas coisas no sentido de às vezes transmitir que parece que tem um Deus no Antigo Testamento e parece que no Novo Testamento tem um outro Deus. Tem gente que passa algumas mensagens como se tivesse dois deuses na Bíblia, e não tem. Como se o Deus da antiga aliança fosse um, e o Deus da nova aliança a partir de Jesus fosse outro. Irmãos, não existe isso. O Deus é o mesmo. Deus é um só. E Ele não muda. O Deus da palavra é um só. E isso vai contra o atributo da imutabilidade divina pensar dessa forma. E precisamos entender que a bondade, a compaixão, elas não estão desconectadas no juízo, do juízo de Deus. Pelo contrário, eles se complementam. Não adianta você, às vezes, olhar para o Velho Testamento e achar que ali tem um Deus só de juízo, de guerras. Não. Se há juízo, é porque é um Deus bom. E não adianta você, às vezes, olhar para o Novo Testamento e falar, não, agora é o Deus de amor, agora é o Deus de paz. Não, tem juízo também. Porque Ele é um só e Ele não muda. A bondade e o juízo estão nele. Não há mudança e não há variação. Por isso, e isso é tão lindo, irmãos, que é por isso que as promessas que estão no Antigo Testamento, elas também valem para você. Assim como aquelas que estão no Novo, também vale para você. Agora eu só vou ler o Novo Testamento, porque fala de Jesus, é o tempo da graça. Irmão, não. É o mesmo Pai. Quantos estão entendendo disso? Glória a Deus. Então Deus não muda na sua palavra. Ele é o mesmo. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Luciano Subirá, ele diz o seguinte: não podemos cair no erro de achar que Deus se converteu ao passar pelo Velho Testamento para o Novo. Olha que interessante que ele fala. Se a gente ficar afirmando que Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento agora é outro, é como se a gente estivesse falando que Deus se converteu de um para o outro. Isso é sério. Mas Deus é um só. Ele é imutável. Ele é o mesmo.
O mesmo Deus que cobriu Adão e Eva lá em Gênesis é o mesmo Deus que deu seu Filho único para morrer na cruz por nós. É o mesmo Deus. O mesmo exemplo de graça, quando a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. É a mesma graça expressa em Jesus. Aquela mesma graça quando o homem já na condição de pecado, Deus desce para se encontrar com o homem, faz uma pele e cobre o pecado do homem lá em Gênesis. Deus não mudou, irmãos, Ele é o mesmo para mim e para você. Um outro aspecto muito interessante também é que Deus não muda na sua palavra e Ele também não muda nas suas promessas. Todas as promessas da Bíblia têm o sim e o amém de Jesus Cristo. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Ele não muda nas suas promessas. Se Deus um dia fez uma promessa para você, Ele é fiel para cumprir. Talvez esteja faltando a gente ajustar a bússola e voltar para a rota de novo. Mas Ele é fiel. Ele é fiel. Um outro aspecto da imutabilidade é que Deus é imutável em seu juízo. Deus é amor, mas também é justo. E mais uma vez eu digo que os atributos, eles não concorrem entre si, eles se complementam. Eles estão em um único Deus. Deus é amor, mas também é justiça. E olha que interessante, no tempo da graça, Ananias e Safira caíram mortos aos pés dos apóstolos, por mentir ao Espírito Santo. No tempo da graça, o Senhor decretou juízo à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, porque ela tolerou o pecado. E olha que quando a gente lê o texto da igreja de Tiatira, você vai ver que é uma igreja cheia de qualidade. Uma igreja boa em obras. Mas uma igreja que presenciou o juízo de morte. E a Bíblia diz, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 23, que Deus deu uma sentença, um juízo de morte. A igreja de Tiatira presenciou, mesmo já estando no tempo da graça, um juízo de morte, porque tolerou o pecado. Então Deus é imutável em seu juízo. Deus não muda. E é interessante, a gente não tem esse tempo para abrir o texto de Apocalipse. Mas se você anotar aí e ler depois, você vai ver lá que Deus se apresenta para a igreja de Tiatira como aquele que tem os olhos como chamas de fogo e aquele que tem os pés como bronze reluzente. De forma bem resumida, não tenho como detalhar aqui agora, mas quando a Bíblia fala como os olhos como chamas de fogo, isso está ligado à onisciência divina. Quer dizer que os olhos dele passam por todas as coisas. E quando fala que os pés dele é como bronze reluzente, o bronze está ligado ao juízo. Os pés como bronze reluzente diz o exercer do juízo. Resumindo, sabe o que Deus está falando para a igreja de Tiatira? É que Ele é aquele que tudo vê e que tudo julga.
Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus é imutável em seu juízo. Agora, mais um aspecto da imutabilidade é que Deus também não muda nos seus planos e no chamado para o homem. Deus é imutável no projeto para o homem. Jó capítulo 42 diz, capítulo 42, versículo 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está reconhecendo a onipotência de Deus e falando: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E no versículo 5 ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo com os meus olhos próprios. Sabe o que eu acho interessante dessa passagem? Algo interessante aqui que a gente pode sair desse texto é o seguinte: é que o nosso conhecimento acerca de Deus, ele sim é progressista. Nós sim podemos conhecer Deus dia após dia. Nós sim é que vamos evoluir no conhecimento de Deus. Mas não é Deus quem evolui, irmãos. Não é Deus quem muda, Ele é o mesmo. Quem evolui, quem cresce, quem progride no conhecimento é o homem. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, achar que Deus em algum momento mudou na história. Não, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. É a nossa compreensão de quem é Deus que evolui ao longo do tempo. E pode progredir de revelação em revelação. Mas Deus é perfeito e na sua perfeição Ele é imutável. Não há sombra de mudança nele. Ele é o mesmo nas suas promessas. Ele é o mesmo na sua fidelidade. Ele é o mesmo na sua bondade. Ele é o mesmo no seu juízo. E um outro aspecto da imutabilidade do Senhor é que Deus tem um chamado muito especial para nós. E eu quero apenas citar as passagens para você, a gente não tem tempo de abrir. E você vai descobrir um chamado de um Deus imutável, um chamado imutável para nós também. Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em tua presença. 1 Pedro 1, 14 e 15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Coríntios 1, do 1 ao 2 diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais. Romanos 1:7 diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você já entendeu qual que é o chamado imutável? Seja santo. O Deus imutável tem um chamado imutável para mim e para você. Seja santo. Seja santo. Deus não vai baixar o valor. Deus não vai diminuir
o valor. Ele tem um chamado imutável. Seja santo. E olha que interessante, irmãos. Efésios 1:4 diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Às vezes você fica assim, mas eu nasci num lar, meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Ei, esquece isso. Ele te escolheu antes da fundação do mundo para ser santo. Esse Deus imutável tem para nós um chamado imutável, que é ser santo, separado para Ele. E a Bíblia também diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, e entendemos que esse Deus é perfeito e imutável em seu caráter, imutável em sua pessoa, imutável em sua palavra, imutável em seu propósito, então o chamado dele não pode mudar. Ainda é o mesmo, que nós sejamos santos, separados para Ele. Agora, tem algo bonito nisso também, que está intrínseco aqui. Sabe o que é? É que o ser vem antes de fazer. Deus nos chama primeiro para ser. E eu estava refletindo muito nisso hoje. Principalmente quando a gente fala de obra de Deus, quando a gente fala da obra de Deus, de fazer para Deus, de ministério. Eu estava refletindo muito sobre isso. E entendendo que antes Deus nos chama a ser, antes de fazer. E Deus me levou no profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, no capítulo 6, ele só vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, só depois que ele foi tocado por uma brasa santificadora de Deus. E a sua iniquidade foi limpa. Está lá, no texto. Então, nesse chamado de santidade imutável para a humanidade, tem algo muito interessante, irmãos, que a gente precisa entender. Que antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa ser. Não queira fazer algo antes de ser. Seja primeiro. Primeiro seja, depois faça. E Deus me deu um texto do apóstolo Paulo. Olha que interessante. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Olha o que Paulo está falando. Sejam firmes e inabaláveis, e abundante na obra. Primeiro firme e inabalável. Depois você vai ser abundante na obra. E sendo assim, o seu trabalho não vai ser em vão. Quantos estão entendendo? Queria que você ficasse de pé. Meus irmãos, o nosso Deus não muda. Ainda que a gente tenha dias bons, dias ruins. Já viu que tem dia que a gente está orando mais do que outros dias? Tem dia que a gente está orando mais, tem dia que a gente está orando menos. Tem épocas que às vezes a gente está mais disposto a fazer jejum do que outras épocas. Tem épocas que a gente está mais espiritual do que outras. Mas o nosso Deus não é assim. E graças a Deus, Deus é bom.
E essa é a base da nossa confiança. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo. E será para sempre. Eu queria orar agora nesses minutinhos com você. E talvez tenham pessoas aqui que um dia teve um chamado de Deus, talvez tenham pessoas aqui que um dia teve uma promessa de Deus e por algum motivo parece que essa promessa agora está tão distante. Por algum motivo parece que esse chamado está tão distante hoje. Deixa eu te dizer algo, a palavra de Deus para você nessa noite é que o Senhor não mudou ao seu respeito. As promessas que um dia foram liberadas sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. O chamado que um dia Deus determinou sobre a sua vida, Ele ainda permanece de pé. Mas o que o Senhor está dizendo nessa noite é, ajusta a bússola. Ajusta a sua rota. Ajusta os seus ponteiros novamente com esse Deus imutável. O seu chamado vai reviver. As promessas do Senhor na sua vida vão reviver nessa noite. Feche os seus olhos, comece a orar, ore por você. Comece a orar por você, Deus tem chamado para você. Há promessas do Senhor para mim, para você, irmãos, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite tão especial. Eu quero te agradecer, Jesus, por essa revelação, por esse entendimento, por esse discernimento, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que nessa noite a palavra do Senhor venha como revelada aos nossos corações. Senhor, há chamados aqui que precisam, Deus, ser reavivados nessa noite. Deus, talvez tenham promessas aqui que foram esquecidas, mas que o Teu Espírito Santo agora lembre, toque no coração dos Teus filhos, reavive essa promessa, reavive esse chamado. Deus, porque nós entendemos e cremos pela Tua palavra que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, o Senhor é fiel. Ainda que nós não sejamos, ainda que nós tenhamos muitas falhas, ainda que nós sejamos vulneráveis, ainda, Deus, que a gente seja infiel em algum momento, inconstante, nós cremos pela Tua palavra que o Senhor é fiel, o Senhor é bom, a Sua justiça não se iguala à justiça dessa terra. Deus, o Senhor está acima de todas as coisas. E eu oro, Pai, para que em nome de Jesus esse chamado seja reavivado agora. Essas promessas sejam reavivadas agora na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. A Tua palavra nos diz que o Senhor não muda. E é nessa imutabilidade que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa noite. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar.